Vamos agora falar sobre o Sistema Cantareira, principal sistema de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, que pode voltar ao nível de alerta ou até mesmo de restrição nos próximos meses. Projeções do CEMADEM indicam que mesmo com as chuvas recentes, a recuperação do Cantareira ainda é insuficiente para garantir segurança hídrica durante o período seco. Vamos falar mais sobre esse cenário, sobre essas projeções, com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Tudo bom, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Cantareira, né? Mais uma vez em destaque aqui nas nossas conversas. O que essas projeções, professor, indicam sobre o nível do Cantareira nos próximos meses? Porque vale lembrar, moradores da região metropolitana já enfrentam desde agosto aquela redução de pressão nas tubulações durante a noite, justamente por conta do nível do sistema. O que a gente consegue trazer aqui já de projeção? Porque agora sim temos início o período seco. Então, Carol, para quem não é daqui de São Paulo, só exemplificar o que acontece com o Sistema Cantareira. Ele é o principal sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, e também abastece uma parte do interior próximo a São Paulo. Então, é um sistema extremamente importante e vem enfrentando chuvas abaixo da média há mais de um ano. A gente tem uma arte que mostra isso, mostra a evolução do que era esperado em termos de chuva e do que efetivamente aconteceu. As barrinhas vermelhas é o que choveu efetivamente e as barrinhas azuis é o que era esperado pela média histórica. Repare que apenas em abril, do ano passado, início desse ano, que foi fevereiro e depois março, nós tivemos chuvas acima do que era esperado do ponto de vista histórico. Então, eu costumo fazer uma analogia que é como uma conta de banco. Está entrando menos dinheiro do que sai, e isso faz com que o nível vá baixando. Isso cria uma preocupação muito grande e, segundo projeções do CEMADEM, a gente pode ter um nível muito baixo em setembro, quando é normalmente o auge do período seco. E aqui é importante a gente observar, professor? Quando a gente fala dos meses de dezembro, de janeiro, são meses chuvosos. Sim. Então, a ideia seria justamente já garantir uma situação mais confortável no Sistema Cantareira para a gente começar a enfrentar agora o outono. O outono é esse período de transição, então a chuva vai ficar cada vez mais escassa. Exatamente. O período onde chove menos é agosto, setembro seria o auge, vamos dizer, desse período seco, e depois começa uma recuperação, em tese, começaria a partir de outubro. Mas se a gente reparar aqui no ano passado, veja, em outubro choveu menos, novembro, dezembro, olha, principalmente dezembro, você mencionou, dezembro, o esperado era muito mais do que efetivamente aconteceu. Janeiro, igualmente, também choveu muito menos do que era esperado. Então, isso faz com que o nível fique muito baixo. Essa recuperação tem sido muito aquém do necessário. Diante dessa projeção, o que pode ser feito, professor? Há pouco a gente destacava nas capas dos jornais, tem até reportagem hoje no jornal Estado de São Paulo sobre algumas alternativas que a Sabesp está procurando e encontrando para lidar com a situação do Sistema Cantareira. Por exemplo, buscando água em Biritiba-Mirim para tentar contornar a crise hídrica. Transposição pode ser um caminho? É uma alternativa que ajuda a suavizar um pouquinho o problema, porque veja, nós tivemos desde a crise hídrica de 2014, até 2016, nós tivemos obras de transposição, ou seja, o Sistema Cantareira, ele conta com fontes adicionais, mas mesmo assim isso não impediu que no final do ano passado nós tivéssemos o nível mais baixo desde a saída da crise hídrica há praticamente 10 anos. Então, mesmo contando com fontes adicionais, inclusive essa agora que a Sabesp deve concluir, isso não tem sido suficiente para melhorar o resultado final do Sistema Cantareira. Então, eu sempre reforço, é necessário que a gente tenha uma conduta como consumidor de reduzir o consumo, consumir exatamente o necessário, evitar desperdício de água, porque isso pode faltar ainda este ano. Para a gente encerrar, professor, São Paulo já viveu um cenário de crise hídrica. O que temos agora de dados e de projeções se assemelham ao que foi aquele cenário do passado?
Veja, as condições, inclusive de operação do sistema, elas são diferentes, porque à medida que o nível vai baixando, a autorização para retirada de água do sistema Cantareira, ela reduz. Então, a chance da gente ter uma reprodução do que aconteceu há 10 anos, reduziu bastante. E nós temos talvez um pequeno alento ainda este ano, que é a entrada do El Niño, que costuma trazer um pouco mais de chuva aqui para a região sudeste, para a região metropolitana de São Paulo. Então, pode ser, eu não estou garantindo, pode ser que na primavera e principalmente no verão a gente tenha uma melhor recuperação do sistema. É o professor Pedro Cortes nessa conversa aqui com a gente, nosso analista de clima e meio ambiente. Volta ainda nessa edição. Até já, professor. Até já. Obrigada.